cumprimento a todos com a graça, com a paz e com o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que o Senhor esteja com a gente, dando entendimento a respeito da sua palavra e que possamos nos alegrar e ter nossa esperança renovada, sabendo que todas as coisas estão nas mãos do nosso Deus e que nada foge do seu controle. E hoje eu creio que Ele quer se revelar a nós, iluminar os nossos caminhos e apresentar tudo aquilo que é relevante para a nossa salvação. Hoje daremos continuidade ao capítulo 17 de Apocalipse. Acredito que esse seja o capítulo mais esclarecedor de quem é a besta, porque a riqueza de detalhes que a revelação apresenta é muito grande. E este capítulo foi aquele que mais Deus falou comigo, mostrando que o que estamos vivendo nos dias atuais tem relação direta com a vinda do Anticristo. Espero que guarde cada palavra e que você seja edificado por aquilo que Deus quer nos mostrar. Vimos em vídeos anteriores, do versículo 1 até o versículo 4, que apresenta vários detalhes de quem é a igreja que se corrompeu, que está assentada na besta. E a palavra é muito direta e clara ao identificar quem ela é. Ela apresenta todos os elementos descritos neste livro. E veremos isso ainda mais claramente lendo os próximos versículos. Vamos lá? Versículos 5 a 7. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Nos versículos anteriores a estes, que li agora, fala que a grande prostituta, a igreja que se corrompeu, é representada pelas cores vermelho e roxo. Vimos que é exatamente as cores que os bispos e cardeais usam. Além disso, vimos que é uma igreja muito rica, enfeitada com muito ouro e pedras preciosas. Sabemos que a igreja romana tem essas características. Nessa passagem que acabei de ler, fala que ela tem um nome em sua testa, mistério. Isso é interessante. É uma igreja envolvida em mistérios, segredos, e novamente conseguimos identificar aqui com bastante clareza quem é essa igreja. A igreja romana sempre esteve envolvida em escândalos, ocultando as coisas que acontecem. Lá mesmo no Vaticano existem os livros proibidos, os livros secretos, que ninguém tem acesso. Enfim, sei que falando assim até parece uma teoria da conspiração, coisa de filme, mas é a verdade. Só para a gente ter ideia, os casos de abusos sexuais, que é algo presente na cultura dessa igreja e totalmente encoberto pela cúpula, e as demais coisas que acontecem lá, é tudo feito às escondidas, envolvendo rituais que apenas os grandes líderes têm acesso. É uma igreja envolvida em mistérios e é uma característica que a Bíblia traz sobre quem ela é. A palavra também diz que ela é a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Isso é algo importante, por que a grande Babilônia? Babilônia foi um império mundial que existiu na época de Daniel, cerca de 600 anos antes de Cristo, antes do Império Medo-Persa. A Babilônia é conhecida pela sua riqueza, principalmente pela ostentação ao ouro, e também nela era aceita todas as religiões, todos os deuses,
Era uma verdadeira confusão religiosa. Se aceitava tudo. Essa referência à Babilônia é interessante, porque nos dias atuais é a igreja que aceita tudo. Ela diz que todas as religiões estão certas, que independente daquilo que você crê, você vai para o céu e está tudo certo. Gente, isso é uma mentira, porque se fosse assim, não existiria a verdade. A verdade seria relativa à crença de cada pessoa. E muitos hoje acreditam nisso, que não tem como saber qual a religião certa, que a crença é relativa à fé de cada um. Isso não funciona assim. Eu te garanto que qualquer pessoa que estiver disposta a conhecer a verdade, a realmente buscar pela verdade, Jesus vai se revelar a ela, porque Ele é a verdade, não a minha verdade, não a minha crença. Eu digo isso porque o próprio Deus anuncia isso na sua palavra. Se me buscardes de todo o coração, você vai me encontrar. Eu me revelarei a você. A verdade não é relativa a crença e cultura. A verdade tem nome e é Jesus. Não acredite em mim, mas peça a Deus para se revelar a você e mostrar a verdade. Ele fará. Então, essa expressão de Grande Babilônia é porque nela existe uma bagunça religiosa. E novamente conseguimos identificar isso na Igreja Romana. Desculpa ser repetitivo nessa afirmação, mas é difícil falar diferente. Por fim, é dito que ela é a mãe das prostituições e abominações da terra. O que isso significa? E aqui vale um destaque. Dela vêm várias outras igrejas e religiões que absorveram a mentira e que seguem na mentira. Por exemplo, o Espiritismo crê em santos da Igreja Católica. Muitos ensinamentos são os mesmos da Católica. Da mesma forma, muitas igrejas evangélicas hoje também têm práticas que vêm da Igreja Mãe. Por exemplo, cobrar ofertas para receber milagres. Sabemos que isso já foi prática da igreja, ao cobrar indulgências ao povo e por aí vai. Se olharmos para todas as igrejas que existem hoje, religiões de maneira geral e tudo o que é denominação, veremos que algumas das práticas que elas adotam corrompem a palavra de Deus e têm origem na Igreja Romana, porque ela é a principal influência religiosa que existe no mundo, que mudou a palavra de Deus e exerceu domínio mundial por muitos e muitos anos. Também podemos fazer uma referência desse termo Igreja Mãe como sendo associada à adoração que é feita a Maria, mãe de Jesus. E essa adoração deu reconhecimento, deu origem a toda idolatria que existe. O que vimos em todas as outras religiões é idolatria, adoração a vários outros deuses. Enfim, uma outra informação que a passagem traz é que ela, a igreja, está embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Isso é uma informação interessante. Quando estudamos sobre a história, vimos a grande perseguição que a igreja promoveu contra todos aqueles que se recusavam a obedecer aos seus dogmas. Então, nesta época, os cientistas, artistas foram perseguidos e mortos, e também os cristãos verdadeiros, que se negavam a desobedecer a palavra de Deus. A igreja promoveu um grande martírio por muitos séculos. Vemos isso com a Santa Inquisição. Então, a igreja matou muita gente, inclusive muitos crentes. A palavra diz que ela está embriagada com o sangue que derramou, ou seja, ela não derrama mais esse sangue hoje, mas em seu histórico ela carrega esta marca. No versículo 7 é dito que João vê essas imagens e fica muito admirado com tudo aquilo que ele está vendo. É interessante que ele fica maravilhado
com aquilo que ele está vendo, porque afinal ele está vendo muita riqueza, ouro, preciosidades e poder. Então o anjo diz: por que você está admirado? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. O próximo vídeo você não pode perder, porque começaremos a ver a partir deste versículo, onde o anjo vai falar claramente, sem simbologia, ou melhor, explicando a simbologia, quem é a mulher, a besta e o anticristo. Então o que nós veremos é o anjo explicando as revelações. Tudo que lemos do versículo 1 até o 7 apresenta características da igreja que se corrompeu, utilizando a simbologia. Mas a partir daqui nós veremos o anjo explicar certinho quem é o anticristo. Isso é para deixar você curioso para assistir o próximo vídeo, que espero que seja o mais especial de todos que fiz até agora. Resumindo tudo, o capítulo 17 mostra a grande prostituta que está sentada na besta. A prostituta representa a maior igreja e religião que existe na terra. Os versículos descrevem as características da igreja, que ela é representada pelas cores vermelho e roxo, uma igreja muito rica e se enfeita com toda essa riqueza, demonstra toda a sua riqueza, coberta de ouro e pedras preciosas. É uma igreja envolvida em mistérios, ela é uma verdadeira confusão religiosa, porque aceita todo tipo de crença, e foi a igreja que perseguiu e derramou muito sangue inocente em sua história. Todas essas características nos levam para a igreja romana, que detém a maior religião do mundo. Mas se você ainda tem dúvidas disso, assista o próximo vídeo, que não será nem eu que vou explicar, mas sim o próprio anjo que vai mostrar tudo para você. Percebam que Deus deixou bastante informações para nós, mas conseguimos compreendê-las apenas pela ação do Espírito Santo. Porque se olharmos para tudo isso com o nosso próprio entendimento, as coisas não farão muito sentido e pior, cairemos no erro de criar as nossas próprias interpretações baseadas naquilo que conhecemos. Deus é a verdade e Ele que revela a verdade a nós. Você pode até não concordar com muita coisa que estou dizendo aqui, e eu mesmo confesso que posso estar errado em muita coisa, porque não sou eu que tenho as respostas para tudo, mas tenho falado sobre isso porque acredito que Deus quer se revelar a você de uma maneira muito especial. A cada vídeo que faço, sinto o mover de Deus sobre a minha vida e acredito que isso tem propósito. Estou dizendo isso para te incentivar a buscar pela verdade, porque se Deus de alguma forma moveu minha vida e você está assistindo isso agora, Deus está querendo falar com você, se revelar a você. Deus usou da minha vida para te alcançar. Você é especial para Ele. E isso não são palavras bonitas para mexer com seu sentimento. São palavras que eu creio que vêm de Deus. E se hoje Ele está te chamando, abra seus ouvidos para Ele. Vai ler a Bíblia para conhecer a verdade. Se você nunca leu nada, não sabe nada de nada, eu recomendo começar pelo Evangelho de João, porque nele conta quem é Jesus, fala do que ele fez por nós e como alcançamos a salvação. Não viva uma vida alienada de Deus. Viver sem Deus é viver sem propósito, porque podemos até trabalhar muito, fazer muitas coisas, ter muitas conquistas, mas se a gente for sincero e olhar para dentro de nós, por qual motivo precisamos disso? Ou qual o real significado disso em nossa vida? Sinceramente, nenhum, porque um dia vamos morrer, todos vão, e ainda pior,
a lembrança da nossa existência vai acabar. Passados alguns anos ou uma geração, ninguém mais vai se lembrar que a gente existiu. Quer um exemplo? Tente se lembrar do nome do seu tataravô. Difícil, né? Ele foi uma pessoa que existiu, mas que ninguém sabe mais nada dele. E o mesmo vai acontecer com a gente. Passado um tempo, ninguém mais vai saber que a gente existiu e ainda que a gente deixe algum legado, o nosso nome seja eternizado, vamos dizer assim, ainda assim ninguém vai saber quem realmente a gente era. E mesmo se soubessem, que diferença vai fazer? Não estaremos mais aqui. Então, se não estivermos com Deus, que valor tem qualquer coisa que a gente faz em nossa vida? Espero que o Senhor ilumine seus caminhos, porque é somente nele que temos a vida eterna. Daí sim, olhando para a eternidade com Deus, aquilo que fazemos aqui na terra tem valor. Que ele se revele a você de uma maneira especial e que possamos ser abençoados por ele. Que o Senhor, em sua infinita misericórdia, te abençoe, te guarde e te proteja. Que a glória de Deus resplandeça sobre a nossa vida. Amém?